Olá, amigos do Focus Brasil. Nós estamos hoje aqui numa circunstância muito especial. Nós vamos falar de um fenômeno, algo que vem ganhando uma proporção muito grande, exatamente por se tratar de uma intervenção, de um approach, como se diz em inglês, para melhorar a vida das pessoas, mas de uma forma surpreendente. Eu estou falando de constelação familiar, algo que eu não conhecia até pouco tempo, mas que através de amigos eu fiquei interessado, curioso, e eu acredito também que você, que está nos acompanhando a partir de agora, também terá uma curiosidade muito grande de saber como é possível operar interferências positivas em sua vida por um método, na minha opinião, pelo menos, surpreendente e revolucionário. Quem está para conversar conosco essa noite aqui é talvez a maior autoridade brasileira em constelação familiar, que é Décio Oliveira. Boa noite, Décio. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, Carlos, uma honra poder Décio, participar com vocês. para situar logo você diante do público, você é médico de formação. Sim, eu fui cirurgião infantil durante mais de 20 anos da minha vida. Eu trabalhei operando crianças com malformações congênitas. Essa era a minha especialidade médica. E você tem também uma particularidade muito interessante, que a sua esposa, que é sua parceira nesse processo todo, é enfermeira. Verdade, é isso mesmo. Essa situação de que vocês dois estão desde o início da vida em comum de vocês, unidos pela essa questão de cuidar dos outros, deve ter tido um papel crucial nessa nova caminhada de vocês, não é verdade? Sem sombra de dúvida. No início, quando nós buscamos as constelações, inicialmente para resolver problemas pessoais nossos, na época com o nosso filhinho pequeno, quando eu vi pela primeira vez que as constelações tinham um poder de curar coisas que eu considerava essenciais na vida das pessoas e para a qual muitas vezes a medicina tradicional não tinha boas respostas, eu falei, uau, isso aqui é a cirurgia da alma. É uma maneira de fazer intervenções rápidas, pontuais, muito efetivas e que podem ajudar muitas pessoas a resolverem problemas que, de outra forma, ficariam ou sem solução ou levariam muito tempo na terapia convencional para serem identificadas e resolvidas. Bom, o pouco que eu me eduquei a respeito das constelações familiares, da constelação familiar nesses últimos dias, me levou a ver o seguinte, a acreditar que essa é uma intervenção mágica, no sentido de fazer com que a própria pessoa busque em si a sua cura. Verdade. O que as constelações nos mostram é que, primeira coisa, o comportamento humano é altamente reflexivo. Ou seja, muitas das coisas que sucedem a nós, na nossa vida, principalmente repetições, e repetições às vezes trágicas ou difíceis, se dão não por coisas que aconteceram na nossa própria existência, mas por um vínculo de amor e lealdade a coisas que aconteceram anteriormente no sistema. Eu me explico. Muitas vezes ocorre, por exemplo, que aconteceu uma coisa muito difícil na vida dos pais ou dos avós. Então, eles tiveram que lidar com o fato, por exemplo, da perda precoce de um dos pais. Entretanto, nós, como descendentes, muitas vezes nos tornamos leais a isso e agimos nós mesmos como se fosse nós que tivéssemos perdido esse papai ou mamãe precocemente. Aquilo que a gente chama de lealdade inconsciente. E isso leva a um comportamento, que a gente chama de uma postura interna, onde essa pessoa tem um comportamento inconsciente que faz ela agir como se ela mesma tivesse perdido esse pai ou mãe, embora ela não tivesse perdido. Então, esse movimento de agir de uma forma que não tem correspondência com os fatos da minha própria vida biográfica, induz as pessoas à nossa volta a um comportamento acoplado. E isso a gente chama de comportamento reflexivo, também é conhecido como profecia autorrealizável. Então, imagine, se a minha avó teve um marido que traía ela muito, tinha muitas outras mulheres, muitas vezes a neta vai ter um comportamento como se o próprio marido dela fosse promíscuo, o que não é verdade muitas vezes, mas aí ela vai induzindo ele a ter esse comportamento, porque ela trata ele com tamanha desconfiança que chega um momento que o cara perde a paciência. Ou ele arranja uma outra pessoa, ou ele vai embora, né? Então, o que acaba acontecendo é que, por induzir, o meu comportamento inconsciente, ele induz o comportamento da outra pessoa de maneira a complementar. Então, muitas repetições
difíceis, de doenças, tragédias, perdas, acontece na vida das pessoas porque elas estão reproduzindo, sem saber, um comportamento inconsciente por lealdade e amor a um antepassado. Perfeito. Eu também fiquei muito impressionado com algo que eu vi num dos seus vídeos que estão aí disponíveis na internet. Depois até vou pedir a gentileza de você a informar como é possível ter acesso ao seu trabalho, enfim, é o fato de que você e a sua esposa, ressaltam algo que me chamou tremendamente a atenção. O fato de as pessoas terem boas intenções e não sentirem culpa no momento que estão fazendo coisas más, da mesma maneira que se sentem culpados e mal no momento que estão fazendo coisas boas. Essa dicotomia e essa coisa me parece de uma profundidade muito grande. E, o Carlos, de grandes implicações. Eu, particularmente, mudei minha vida quando eu compreendi esse princípio. Uma das coisas que o criador dessa abordagem, um filósofo, um padre católico, Bert Hellinger, que foi quem descobriu, vamos dizer assim, esses princípios, né, e criou o método de trabalho que hoje nós chamamos de constelação familiar, percebeu logo no início foi a existência das bases daquilo que nós chamamos de consciência leve e pesada. Hellinger foi um padre católico na época do apartheid, na África do Sul, e lá ele viu muitas vezes pessoas brancas espancando uma pessoa negra simplesmente porque ela era negra. Esse tipo de comportamento fazia com que essas pessoas deveriam ter ficado de consciência pesada, mas ele via que muitas vezes não era o que acontecia. Como é que um ser humano pode espancar outro ser humano simplesmente porque ele tem uma cor da pele diferente? Então, isso acontece porque primeiro princípio, o pilar onde a nossa consciência se assesta, né, onde nós temos a sensação de inocência ou culpa, é se a pessoa com quem nós estamos lidando, ela pertence ou não pertence ao meu grupo. Então, se eu me sinto pertencente igualmente a outra pessoa, então eu vou tender a ajustar o meu comportamento de maneira a tratar essa pessoa como alguém que está incluída dentro do meu grupo. Portanto, não penso em fazer-lhe mal. Mas se essa pessoa pertence a um outro grupo, frequentemente estou como que liberado para poder fazer coisas maléficas, ruins com essa pessoa, muitas vezes, por não percebê-la como um pertencente igualmente ao meu grupo. Sendo assim, também isso tem implicações para a nossa própria vida, o que significa, se eu me sinto igual ao meu grupo, tenderei a ajustar o meu comportamento para poder fazer com que eu me sinta pertencente. Isso foi uma coisa que, como médico, me chocou muitas vezes. Vou te dar um exemplo até jocoso, né? Muitas vezes eu estava no posto de saúde, escutando duas velhinhas que estavam esperando consulta médica, uma junto com a outra ali, e eu escutava, às vezes, de passar no corredor, uma falando para a outra assim, fulana, nenhum médico dá conta da minha pressão alta. E ela fazia isso jactando-se, né, assim, orgulhosa do médico não conseguir tratar dela corretamente. E a outra velhinha do lado falava assim, você não viu meu diabetes, é muito pior ainda. Então, elas Ou estavam seja, com desculpe lhe consciência... interromper, é uma competição hilária, completamente o reverso da lógica, né? Exatamente. Então, aí você via que aquelas duas velhinhas estavam apostando corrida para ver quem ficava pior. Com E de certeza. consciência leve, o que é pior ainda. Quer dizer, quem vai no posto de saúde para poder supostamente ficar melhor e faz uma competição para ver quem fica pior. Eu acho difícil que essas velhinhas estivessem, digamos assim, tomando as medidas terapêuticas necessárias, fazendo a dieta corretamente, ou mesmo tomando o remédio que deveria tomar. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa faz de consciência leve algo ruim para ela, às vezes ruim para o terceiro, para poder pertencer. Porque se imagina, se essa velhinha sarar logo, se ela for entrar no consultório do médico, fizer tudo que ele pedir para fazer, perder peso, emagrecer, fazer exercício, tomar o remédio direitinho, fazer a dieta corretamente, é bem provável que logo, logo ela fica bem da pressão alta. E aí ela não vai mais pertencer ao banco das velhinhas que fica todo dia fazendo consulta médica no posto de saúde. Com quem que ela vai conversar? Então, aí, muitas vezes, o que ocorre é que quando na minha família todo mundo é doente e eu sou saudável, eu fico de consciência pesada. Quando todo mundo na minha família tem uma má condição financeira e eu fico de boa condição financeira, eu fico de consciência pesada. E, por outro lado, muitas vezes as pessoas adoecem, perdem, sofrem de consciência leve, simplesmente porque isso dá a elas a sensação de que assim elas pertencem e estão conectadas ao mesmo grupo familiar.
A gente pode observar a mesma coisa, por exemplo, com adolescentes em relação ao seu grupo de amigos. Se eles se comportarem nesse grupo de amigos da mesma forma que se comportam em casa, eles sentem consciência pesada. Então, muitas vezes, o grupo de adolescentes convida esses adolescentes a fazerem coisas ruins, por exemplo, a transgredirem regras sociais, a pôr sua vida em perigo, para que eles se sintam pertencentes a esse grupo, e aí resulta um perigo grave para o comportamento dos adolescentes nessa situação crítica da vida. Manejar isso de uma maneira correta e saber, entender que isso acontece dessa forma, fez uma grande diferença na minha maneira de conduzir os meus pacientes quando eu era médico ainda, e, a partir daí, como consultor de famílias e empresas, que é uma atividade que eu faço há 20 e tantos anos, também. Isso me tornou um consultor muito melhor, um conselheiro muito mais sábio, porque muitas vezes eu conseguia perceber essa dicotomia e ajudar o cliente a também percebê-la. Agora eu vou lhe perguntar o seguinte: você está vindo agora, acho que você já veio outras vezes, mas está vindo agora em abril, aqui no sul da Flórida, onde você já tem um grupo de pessoas que lhe segue e está interessado em dar sequência a esse trabalho. Como é que as pessoas interessadas em participar desse conceito, eu não sei nem direito como colocar isso, mas o que é que elas devem fazer para poder entrar em contato com você e fazer parte desse processo? Mais um, né? 209 843 1344. Perfeito. Perfeito. E agora, antes de finalizar a entrevista, Décio, eu queria que você explicasse para a gente como é que você consegue disseminar algo que depende fundamentalmente de uma atitude pessoal, de uma atitude íntima, de uma necessidade de buscar soluções, de uma necessidade de buscar uma forma mais inteligente, mais leve de viver. Como é que você consegue despertar isso nas pessoas e fazer com que elas procurem a constelação familiar? Essa é uma pergunta de vale $1 milhão, Carlos. Realmente, o ponto aqui é o seguinte: o que as constelações nos mostram é que, frequentemente, as pessoas estão dispostas a sofrer e se sacrificar por aqueles que eles amam. E o que nós observamos ao longo de mais de 2 décadas de trabalho é que a grande maioria desses sacrifícios se mostra em vão. Quando não, infelizmente, pior ainda, esse sacrifício se mostra como um mecanismo de repetição do sofrimento dentro das famílias e não raramente dentro das instituições. Eu vou te dar um exemplo um pouco talvez fora, mas você vai entender perfeitamente quando você vê os números, né? Talvez aí não nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, existe uma estatística que está disponível no site do CRM de São Paulo. O CRM é o Conselho Regional de Medicina, mostrando que a expectativa de vida das médicas e dos médicos do estado de São Paulo ao longo dos últimos 4 décadas é menor do que a expectativa de vida da população em geral. Isso é surpreendente porque, teoricamente, os médicos são uma categoria que tem um nível socioeconômico melhor e são as pessoas que, teoricamente, mais sabem o que tem que fazer para não adoecer e ficar bem. Entretanto, pasme, os médicos homens morrem 4 anos antes da população em geral e as médicas morrem 10 anos antes da população em geral, o que é absurdo, se nós formos considerar isso do ponto de vista lógico. E por que isso acontece? Minha observação é que as pessoas, nesse caso, elas se vangloriam quase, elas se sacrificam pelos pacientes e fazem isso de consciência leve. Muito bem. Nosso trabalho, acredito, seja mostrar às pessoas que não apenas esse sacrifício ele é inútil, como muitas vezes desnecessário e, para não dizer ainda, muitas vezes ele é prejudicial. Quando nós esperamos que o nosso sacrifício seja exigido para que eu possa fazer algo pelo outro, estou desconsiderando o papel desse outro na construção de sua própria vida e felicidade. Então, o que nós fazemos, basicamente, é mostrar às pessoas que elas podem amar de uma maneira nova, diferente. Eu vou demonstrar isso através de um exemplo. Não é raro que nós observamos que as pessoas trazem em seu coração promessas ou, digamos assim, situações que elas como que congelaram sua vida no momento onde aconteceu um trauma lá no interior, no início da sua vida infantil, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pega uma mulher que teve que lidar na infância com a mãe, por exemplo, que morreu de câncer muito cedo. E o que essa mulher queria quando ela era uma criança de 5, 6 anos e viu sua mãe moribunda
com uma doença terminal, né, às vias de morrer. Ela queria salvar a mãe. Mas o que ela realmente podia fazer, sendo uma criança tão pequena? Na verdade, nada. Mas, secretamente, ela, quanto criança, fez uma promessa. E essa promessa seria mais ou menos assim. Mesmo que não foi expresso em palavras, essa é uma promessa que ficou no coração dessa criança. Como se ela dissesse: querida mamãe, eu vou morrer, assim que você morrer, eu vou morrer também, para você não ficar sozinha lá nesse lugar chamado morte. Ou que ainda, eu vou buscar morrer no teu lugar. Seja como for, seja nessa tentativa de seguir a mãe, é lógico que isso não faz a criança morrer. Então, essa criança cresce, se torna uma moça, talvez ela se torne uma mulher adulta, ela encontra um homem, ela casa, tem filhos, mas ela fica sempre deprimida, sempre triste, sempre em busca da morte, sempre à espera da morte, porque para ela a felicidade é encontrar novamente a mãe na morte. Mas observa, é terrível, porque a mãe que morre vê isso e vê que a criança está ficando triste por causa do destino dela. Quer dizer, é como se dissesse assim: se eu não tivesse tido esse câncer, tivesse morrido agora, minha filha seria feliz. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que depois essa mulher cresce, tem filhos, e os filhos também pensam que eles podem sacrificar-se pela mãe, ficando triste no lugar dela, e quem sabe assim ela vai ficar melhor. Então, É esse uma, é movimento... uma, é um moto contínuo isso aí. Décio, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente interessante, muito, muito humano e, ao mesmo tempo, muito espiritualizado, muito voltado para uma discussão moderna da forma de viver e enfrentar as mazelas da vida. E eu agradeço a você mais uma vez pela sua presença aqui. Peço que você lembre aí os dias, as datas e o local, se for possível, aonde você vai estar aqui. Sexta, sábado, não, acho que é domingo também. É dia 1º, 1, 2 e 3 de abril. De Nós abril. vamos estar aí. Tudo bem. Muito obrigado, doutor Décio de Oliveira, e a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.